Durante o jantar de família, meu pai perguntou se minha mesada estava dando conta. Quando respondi que mesada, o rosto dele ficou pálido. Descobriu que minha mãe vinha escondendo os $2.000 mensais que ele separava para mim, mandando tudo para minha irmã preferida, que gastava em compras de luxo em Paris, enquanto eu trabalhava até cair de exaustão. Meu nome é Logan, tenho 19 anos e acabei de começar a estudar medicina em Nova York. Sou do Texas, e meus pais moram em Dallas. Meu pai é cirurgião em um hospital universitário e minha mãe cuida da casa. Depois do ensino médio, me mudei para Nova York há 4 meses para viver sozinho. Trabalhei duro para entrar na faculdade de medicina em julho, inspirado pelo meu pai, mas ainda não consegui aproveitar a vida universitária. Queria fazer amigos, participar de clubes e me divertir, mas o dinheiro sempre foi curto. Meus pais pagam minha mensalidade, mas todas as outras despesas ficam por minha conta. Além das aulas, trabalho dando aulas particulares, em eventos e num bar. Mesmo assim, é difícil fechar o mês com aluguel e comida. Troco de emprego quando o horário não encaixa e, quase sempre, trabalho nos fins de semana. Estou exausto, tanto física quanto mentalmente. Chego em casa tarde, sem energia para estudar, e tenho medo de repetir o ano por causa do cansaço. Pedi ajuda financeira à minha mãe, nem que fosse um pouco. Meu pai quase nunca está em casa por causa do trabalho, então ela cuida do dinheiro. Mesmo com o bom salário do meu pai, ela disse que não dava para me mandar mais nada, que pagar minha faculdade já era suficiente. Fiquei sem saída. Desde pequeno, sempre houve diferença entre eu e minha irmã, Olivia. Ela tem 21 anos e estuda design de moda em uma escola famosa em Paris. Enquanto eu precisava conquistar tudo com esforço, tudo vinha fácil para ela. Mamãe a chamava de minha menina de ouro, a talentosa, a especial. Eu a amo, mas a diferença de tratamento era impossível de ignorar. Quando tínhamos 10 e 12 anos, lembro de ter levado um boletim só com notas. A mamãe apenas disse: "É o mínimo que esperamos de você, Logan." No mesmo dia, Olivia levou um boletim cheio de BSCS, e ganhou festa, bolo e elogios por sua mente artística. Papai ficava desconfortável, mas nunca dizia nada. No meio do semestre, tive que refazer provas e só consegui terminar em agosto, quando começaram as férias. Decidi trabalhar o máximo possível nesse período para juntar dinheiro. Depois das férias, vou reduzir os turnos para me dedicar aos estudos, o que significa economizar ainda mais, comendo miojo, pão e marmitas baratas. Vou de bicicleta para todo lado para não gastar com transporte. Cresci em uma família rica, e nunca imaginei passar necessidade assim. Mantinha contato com um amigo da faculdade e, às vezes, olhava o Instagram da Olivia. Lá estava ela, em cafés parisienses, desfiles de moda, viagens para Mônaco e Milão, sempre com roupas e bolsas de grife novas. Tentei não sentir inveja, mas doía ver aquele contraste enquanto eu contava moedas para comprar macarrão instantâneo. Uma postagem me marcou: Olivia em uma festa com vista para a Torre Eiffel, usando um vestido Dior novo. A legenda dizia: "E mamãe sempre sabe o que eu preciso." Hashtag abençoada, hashtag vida de moda, hashtag Paris. Fiquei olhando aquilo por um tempo, tentando entender como meus pais conseguiam mandar roupas de grife para ela enquanto me diziam que não havia dinheiro sobrando. Ver as fotos felizes dela me deixou triste. Percebi como a vida pode ser completamente diferente, mesmo entre irmãos. Meus amigos sempre me chamam para sair, mas quase sempre respondo: "Eu dirijo, mas vamos a algum lugar que não custe nada." Um colega da faculdade me mandou mensagem: "E aí, vai ficar por aqui nas férias?" Respondi: "Nada. Tô trabalhando todo dia. Vou voltar para casa no fim do ano, então não vou estar por perto." Ele se preocupou: "Tem certeza de que está bem? Você parece sempre cansado. Acho que tá trabalhando demais." Eu respondi tentando tranquilizar: "Tenho resistência física e preciso pagar minhas contas. A gente se vê quando as aulas voltarem." Depois disso, fui direto pro bar onde trabalho. Mas logo aconteceu algo inesperado e eu desmaiei no meio do expediente. Era uma sexta-feira lotada, cheia de pedidos. Enquanto levava uma bandeja com coquetéis, comecei a sentir tontura. O chão parecia girar, e a bandeja ficou absurdamente pesada. A última coisa que lembro foi tentar me apoiar no balcão antes de tudo escurecer. Quando acordei, estava no hospital. O médico disse que eu tinha desmaiado por exaustão e desnutrição. Tomei soro e me liberaram no mesmo dia. Liguei imediatamente para o meu chefe para pedir desculpas. Ele contou que, quando caí,
tentou me chamar, mas eu não respondia, então chamou a ambulância e avisou meus pais. Você tem se esforçado demais. Eu devia ter percebido. Fica tranquilo e tira o resto do mês para descansar, ele disse. Isso significava um corte no meu salário. Voltando de metrô para casa, pensei se deveria pegar mais alunos de reforço para compensar. E estava perdido. No dia seguinte, em vez de ir trabalhar, fiquei na cama descansando. Quando olhei o celular, vi uma mensagem de um amigo que eu não tinha respondido por causa do desmaio. Expliquei o que tinha acontecido, e ele decidiu passar na minha casa. Ele chegou com sacolas de supermercado e preparou espaguete para mim. Enquanto comíamos, conversamos sobre o custo de viver sozinho. Quando contei que não recebia nenhum apoio financeiro de casa, ele ficou surpreso. Por isso você trabalha tanto? Mas seu pai é médico. Ele podia te ajudar, não? Respondi. Perguntei para minha mãe e ela disse que estão apertados, que pagar minha faculdade já é difícil. Ele franziu a testa. Sério? Mas você tem uma irmã estudando em Paris. Como ela consegue bancar tudo se as coisas estão tão difíceis? Parei por um instante. Não sei. Mamãe sempre cuidou das despesas da Olivia separadamente. Dizia que tinha um acordo especial para ela. Isso não faz sentido, Logan. Desculpa, mas acho que tem algo aí que você não sabe. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça. Meu pai é médico, dirige carro de luxo, e nossa casa fica num bairro nobre. Estudei a vida toda em escola particular. Por que, de repente, não há dinheiro para mim, enquanto Olivia vive como uma princesa? Lembrei de uma conversa antiga que ouvi entre meus pais. Meu pai perguntou à minha mãe por que meu acampamento de verão tinha sido cancelado enquanto Olivia iria para um programa de arte na Europa. Mamãe respondeu que era um investimento no futuro dela e que eu era prático, que não me importaria em ficar em casa. Papai pareceu frustrado, mas acabou cedendo, como sempre. Fiquei inquieto. Mandei mensagem para minha mãe. Tá tudo bem com vocês? Ela respondeu depois de um tempo. Estamos bem. Mas eu não consegui relaxar. Naquela noite, liguei para Olivia, algo que raramente fazia. Logan. Que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só queria saber como estão as coisas em Paris. Maravilhosas, como sempre. Mamãe me mandou a bolsa da Chanel mais linda pro meu aniversário. Ela é incrível, né? Meu estômago revirou. Ah, que bom! E, como você tá se virando financeiramente? Paris deve ser cara. Ah, nem penso nisso. Mamãe me manda uns $3.000 por mês, e se eu precisar de algo a mais, ela manda também. Você sabe como ela é comigo. Fiquei em silêncio, sentindo como se tivesse levado um soco. $3.000 por mês. Enquanto eu vivia comendo miojo e ouvindo que não havia um centavo sobrando. Encerrei a ligação inventando que precisava estudar. Pensei que talvez meus pais tivessem mentido só para me ensinar sobre independência, mas não podia deixar de sentir que havia algo errado. Como eu já planejava passar o Natal em casa, decidi que confrontaria meus pais pessoalmente. Agradeci meu amigo pela ajuda, e ele disse rindo. Quero lembrancinhas quando voltar, hein? Fiquei grato por ter alguém assim. Quando as férias chegaram, comprei a passagem mais barata que encontrei e voei para casa. Ia ficar apenas um dia e uma noite, por causa do trabalho, mas estava ansioso para ver meus pais. Quando cheguei, eles me receberam na porta. Quando meu pai me viu, pareceu surpreso. Você emagreceu muito. Eu mesmo não tinha reparado, mas aparentemente estava bem diferente. Mamãe também ficou espantada e ficou em silêncio. No almoço, ela preparou salada, sopa e asinhas de frango. Fazia tempo que nós três não sentávamos juntos à mesa. Assim que começamos a comer, papai me olhou preocupado. Você parece mais magro. Está se alimentando direito? Falei a verdade. Na verdade, não muito. Faz tempo que não tenho uma refeição tão boa. E o que você costuma comer? Ele perguntou. Miojo, pão e, às vezes, marmitas em promoção. E a comida da cantina? É cara demais para mim. Cara quanto? Uns $5. Ao ouvir isso, papai ficou confuso. Mas, o dinheiro que eu mando todo mês não é suficiente?
Eu travei. Dinheiro? Eu não recebo nada. Ele ficou pálido. Como assim? Você não recebeu nada nos últimos 4 meses? Nada. Mas, o senhor realmente tem mandado dinheiro? Claro. Pedi para sua mãe transferir $2.000 por mês para sua conta. Fiquei em choque. Sério? A mamãe me disse que as finanças estavam apertadas e que não dava para me mandar nada. Papai franziu a testa. Nós temos dinheiro, sim. O que está acontecendo aqui? Ele se virou para minha mãe. Paisley, você tem mandado o dinheiro pro Logan como combinamos? Mamãe abaixou o olhar e ficou muda. Meu coração apertou. Por um momento, pensei que papai talvez estivesse doente e não pudesse mais trabalhar. Não, estou trabalhando normalmente, ele disse. Que bom, então por que eu não recebi nada? O silêncio ficou pesado. E a Olivia? Como ela está se mantendo em Paris se vocês estão com dificuldades? O que tem a Olivia? Papai perguntou, ainda mais confuso. Mamãe continuava calada, sem encarar ninguém. Por favor, não fique em silêncio. Pode nos explicar? Papai insistiu. Finalmente, ela murmurou. Eu não mandei o dinheiro pro Logan. O quê? Você não mandou o dinheiro para ele? Papai gritou, incrédulo. Não, e havia outras despesas. Precisávamos pagar muitas coisas. Mas nossa hipoteca já está quitada, ele retrucou. Percebendo que não dava mais para esconder, mamãe enfim admitiu. Eu guardei o dinheiro para Olivia. Fiquei sem reação. Como assim para Olivia? Ela precisa mais do que você. Estuda moda em Paris, é caro. Precisa se apresentar bem, fazer contatos. Tentei conter as lágrimas. Eu pedi ajuda, mesmo que fosse pouca, e você disse que não podia, enquanto mandava $3.000 por mês para ela. Mamãe levantou a cabeça bruscamente. Como você sabe quanto eu mando? Papai interveio, com raiva na voz. Recebi uma ligação do trabalho do Logan dizendo que ele desmaiou de tanto trabalhar. E hoje percebi como ele está magro. O quê? Logan desmaiou? Ele exclamou, surpreso. Sim, mas não foi nada grave, respondi. Papai se virou para a mamãe, agora gritando. Por que você não me contou? Eu fiquei com medo que você descobrisse que eu não estava mandando dinheiro, ela respondeu, nervosa. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Deixa eu ver se entendi. Você deixou o Logan se virar sozinho, trabalhar até desmaiar, enquanto mandava dinheiro extra para Olivia gastar com roupas e festas em Paris? Não é bem assim, ela tentou justificar. A Olivia tem potencial. Ela precisa manter uma imagem. Você não entende o mundo da moda. E o Logan não tem potencial? Papai retrucou, incrédulo. Ele está estudando medicina, seguindo meus passos. Exatamente. Ele é como você. Vai se virar. Já a Olivia é especial, delicada. Ela precisa de apoio. Aquilo me atingiu como uma facada. Eu sempre soube que havia favoritismo, mas ouvir isso dito assim, na minha frente, foi devastador. Papai falou com a voz fria e baixa. Quanto você está mandando para ela? Mamãe hesitou. 3.000 por mês, e, às vezes, um pouco mais. Quanto mais, ele pressionou. Talvez 2 ou 3.000 a mais, para eventos, roupas, acessórios. O rosto de papai empalideceu completamente. Então você vem desviando 5 ou 6.000 dólares por mês para Olivia, enquanto Logan passa fome e trabalha até desmaiar. Mamãe respondeu, defensiva. Quando você fala assim, parece ruim. Olivia está construindo sua carreira, ela precisa dessas coisas, disse minha mãe. E o que ela tem comprado com todo esse dinheiro? Perguntou meu pai. Só o que é necessário, respondeu ela vagamente. Como a bolsa da Chanel que você comprou para ela de presente de aniversário no mês que vem, acrescentei baixinho. Mamãe me olhou, chocada. Como você sabe disso? Liguei para ela. Ela me contou tudo. Que você sempre garante que ela tenha o que quer. Que manda dinheiro extra sempre que ela pede algo especial. Isso é inacreditável, disse meu pai, balançando a cabeça. Logan teve que trabalhar até desmaiar porque não tinha dinheiro, enquanto a irmã desfila por Paris com bolsas de grife.
A Olivia sempre foi especial, respondeu minha mãe, erguendo o queixo em defesa. Ela precisa de mais apoio. Não, retrucou meu pai, firme. O que ela precisa é de um choque de realidade. E você também. Ele se virou para mim. Logan, me desculpe. Eu não fazia ideia disso. Achei que você recebia sua mesada o tempo todo. Tá tudo bem, pai. Não, não está. Nada disso está bem. Ele olhou para minha mãe novamente. A partir de agora, eu cuido das finanças. Vou enviar o dinheiro direto para a conta do Logan, e nós vamos conversar seriamente sobre os gastos da Olivia. Você não pode fazer isso! Protestou ela. O que a Olivia precisa, interrompeu ele, é aprender o valor do dinheiro. Ela tem 21 anos e vive como uma celebridade às nossas custas, enquanto o irmão quase se mata de trabalhar. E isso acaba agora. O resto do almoço foi tenso e quase em silêncio. Eu mexia na comida, sem fome, mesmo tendo chegado faminto. Mamãe enxugava discretamente as lágrimas, fazendo-se de vítima, enquanto meu pai permanecia rígido, o maxilar travado de raiva. Mais tarde, subi para o meu quarto, exausto com tudo. Ouvi meus pais discutindo lá embaixo, as vozes subindo e depois baixando novamente. Fiquei deitado, olhando para o teto do meu quarto de infância, lembrando de todos os anos de favoritismo disfarçado, o carro que a Olivia ganhou aos 16, enquanto eu tive que economizar, os quadros dela expostos pela casa, enquanto minhas conquistas acadêmicas eram tratadas como obrigação, o verão em que me negaram um acampamento de ciências por ser caro, mas mandaram ela para um curso de arte na Itália. Tudo fazia sentido agora. O padrão sempre esteve ali, eu só não percebia o quanto era profundo. O dinheiro era apenas o sintoma mais recente da preferência da minha mãe. À noite, meu pai bateu na porta. Posso entrar? Perguntou. Assenti, e ele se sentou pesado na beira da cama. Quero que saiba como eu sinto muito. Eu não fazia ideia do que sua mãe estava fazendo. Achei que você recebia sua mesada e que a Olivia tinha um orçamento modesto. Não é sua culpa, pai. É sim. Eu devia ter me envolvido mais. Confiei demais na sua mãe e estava ocupado demais para prestar atenção. Ele suspirou fundo. Já liguei para Olivia. Ela ficou revoltada quando disse que haveria mudanças. Que tipo de mudanças? Perguntei. A mesada dela vai ser reduzida para $1.000 por mês, o mesmo valor que você vai receber. Qualquer extra, ela que trabalhe para conseguir. Ela não vai gostar nada disso, comentei. Eu sei. Mas já passou da hora. Ele hesitou antes de continuar. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Sua mãe não estava só favorecendo a Olivia com dinheiro. Ela também estava guardando parte do fundo familiar em nome dela. O quê? O fundo que seria dividido igualmente entre vocês dois aos 25 anos. Ela desviou cerca de $300.000 para uma conta separada da Olivia. Senti o estômago revirar. Quanto? Perguntei. Uns 300 mil até agora. Já congelei essa conta e comecei o processo para devolver tudo ao fundo da família. Vai dar trabalho, mas é o certo. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, parecendo mais velho do que nunca. Fico pensando em quando você desmaiou no trabalho. Em como tem se virado esse tempo todo, enquanto eu achava que estava tudo bem. E a sua mãe me deixou acreditar nisso. Eu só não queria preocupar você, respondi. Esse é o meu papel, filho. É minha obrigação cuidar de você. E eu falhei nisso. Você não sabia, pai. Mas devia ter sabido, murmurou ele. Devia ter feito mais perguntas, prestado mais atenção. Ele respirou fundo e endireitou os ombros, como se finalmente tivesse tomado uma decisão que deveria ter tomado há anos. Mas isso muda agora. A partir de hoje, vou estar muito mais presente na sua vida e na da Olivia, e vou garantir que tudo seja justo entre vocês dois, disse meu pai com firmeza. Naquela noite, a Olivia me ligou furiosa. O que você disse pro papai? Ela disparou sem rodeios. A verdade, respondi simplesmente. Que eu tenho trabalhado em vários empregos e ainda assim mal consigo comer, enquanto você recebe milhares de dólares por mês. Isso é diferente, rebateu ela. Eu preciso desse dinheiro. Você tem ideia de como é caro viver em Paris? De como é importante se vestir bem para a escola de moda?
E você tem ideia do que é desmaiar de exaustão porque trabalha tanto que não sobra tempo para comer ou dormir direito? Houve um silêncio. Isso aconteceu mesmo? Ela perguntou, hesitante. Sim, Olivia. Aconteceu. Enquanto você comprava bolsas da Chanel, eu trabalhava 60 horas por semana, estudando medicina e vivendo de miojo. Outro longo silêncio. Eu não sabia, murmurou ela. Faria alguma diferença se soubesse? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas disse. E o que eu vou fazer agora? Papai disse que só vai me mandar $1000 por mês. Eu não consigo viver com isso. Bem-vinda ao mundo real, falei, sem muita compaixão. Arrume um emprego, como eu fiz. Um emprego? Eu estudo design de moda. Não tenho tempo para isso. E eu estudo medicina. Mesmo assim, dou um jeito. Ela desligou na minha cara. Na manhã seguinte, a tensão em casa estava no limite. Mamãe mal falava, andando pela cozinha como um fantasma. Papai tentava puxar conversa, talvez para compensar os anos de distância. Sua mãe e eu estivemos conversando, ele disse, por fim. Precisamos fazer algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Perguntei, olhando para mamãe, que encarava fixamente a xícara de café. Para começar, eu vou controlar as finanças da família, respondeu ele, firme. E vou estar muito mais presente na vida de vocês dois. Mamãe levantou o olhar. Ainda acho que você está sendo duro demais com a Olivia. Ela precisa. O que ela precisa, interrompeu ele, é aprender as mesmas lições que o Logan teve que aprender do jeito mais difícil, independência, responsabilidade e o valor do trabalho. Ela é diferente, insistiu mamãe. É mais sensível. Não, respondeu meu pai, calmo, mas firme. Ela não é diferente. Só foi tratada de forma diferente. Mamãe ficou em silêncio outra vez. Tem mais uma coisa que precisamos discutir, continuou ele, voltando-se para mim. Sua mãe e eu estamos com problemas. Meu coração afundou. Que tipo de problemas? Essa situação com o dinheiro revelou coisas mais profundas. O favoritismo da sua mãe em relação a Olivia vem de anos, e eu permiti isso. Não percebi o quanto tinha piorado. O que você quer dizer com isso? Perguntei, mesmo já sabendo. Vamos tentar fazer terapia de casal, respondeu. Mas preciso ser honesto, e não sei se nosso casamento vai sobreviver a isso. A confiança foi quebrada. Mamãe ergueu o olhar, os olhos cheios de raiva. Você está me culpando por tudo isso? Por querer dar à nossa filha a melhor chance de sucesso? Estou culpando você por mentir para mim, respondeu ele com calma, por roubar do nosso filho e por talvez ter esvaziado nossas economias para bancar o vício de compras da nossa filha. No dia seguinte, voltei para Nova York com a cabeça girando por tudo o que tinha acontecido. Papai havia transferido $5.000 para minha conta, o valor retroativo da mesada que eu deveria ter recebido, e prometeu enviar mensalmente a partir de agora. Foque nos seus estudos, ele disse no aeroporto. Isso é o mais importante agora. A primeira coisa que fiz ao voltar para o meu apartamento foi comprar comida de verdade, legumes frescos, carne, frutas, coisas que eu não podia pagar há meses. Cozinhei uma refeição decente e comi saboreando cada garfada. Um gesto simples, mas que pareceu um luxo. Com a pressão financeira aliviada, pude reduzir minhas horas de trabalho. Mantive o emprego de tutor, porque gostava, mas deixei o bar para apenas os fins de semana e parei com os eventos. De repente, eu tinha tempo para estudar, dormir e cuidar de mim. Minhas notas começaram a melhorar quase imediatamente. Nos meses seguintes, observei à distância as mudanças na minha família. Papai se mudou para um apartamento perto de casa. Olivia, enfrentando o orçamento reduzido, chegou a ameaçar abandonar a escola de moda e voltar para casa. Mas, como nenhum dos dois cedeu, ela acabou se adaptando. Conseguiu um emprego de meio período numa boutique em Paris e começou a viver dentro das próprias possibilidades. Na verdade, não é tão ruim assim, ela admitiu em uma das nossas ligações. Meu chefe tem me ensinado muito sobre o lado comercial da moda. E, para ser sincera, é até bom ganhar meu próprio dinheiro. Mamãe foi quem mais sofreu com as mudanças. Ela resistia às restrições financeiras que papai impôs e tentou, várias vezes, mandar dinheiro extra para Olivia em segredo. Quando o papai descobriu, foi a gota d'água.
Ele entrou com o pedido de divórcio. O processo foi complicado. Mamãe lutou para tentar ficar com metade dos bens e da renda futura dele. Mas quando o advogado do papai apresentou as provas, mostrando que ela havia desviado dinheiro da família, esvaziado contas conjuntas para mandar dinheiro a Olivia e mentido repetidamente sobre isso, o juiz não teve nenhuma simpatia por ela. No fim, o acordo final favoreceu fortemente o papai. Enquanto tudo isso acontecia, eu me concentrei em reconstruir minha saúde e retomar o foco nos estudos. Com alimentação adequada e descanso suficiente, recuperei o peso perdido e voltei a ter energia. Meus professores notaram a melhora, e eu até consegui entrar na Associação de Estudantes de Medicina, algo que antes eu nem tinha tempo para considerar. Aos poucos, eu e a Olivia voltamos a nos falar com mais frequência. No começo, as conversas eram meio constrangidas, nós dois ainda estávamos aprendendo a nos relacionar sem o favoritismo da mamãe entre nós. Mas, com o tempo, encontramos um equilíbrio. Ela me contava sobre o trabalho na boutique, sobre os clientes e os designs que criava. Eu falava sobre as aulas, meus novos amigos e meus planos para o futuro. Eu nunca tinha percebido o quanto o favoritismo da mamãe te afetava, ela disse uma vez, durante uma chamada de vídeo. Acho que eu só aceitava aquilo como normal. Era bom ser a especial. E eu aceitei ser esquecido, respondi. Era o que a gente conhecia. Desculpa, Logan. Eu devia ter notado. Nós éramos só crianças, Liv. Não era nossa responsabilidade enxergar isso. Um ano depois, minha vida estava muito melhor. Na faculdade de medicina, minhas notas subiram, eu reduzi minhas horas de trabalho e finalmente consegui ter tempo para mim. Fiz novos amigos e me envolvi em alguns clubes estudantis. Papai parecia mais feliz do que em muitos anos. Já adaptado à vida de solteiro, se mudou para um apartamento perto e vinha me visitar em Nova York a cada 2 meses. Nossas conversas eram longas, falávamos sobre medicina, ciência, sobre a vida, temas que nunca tínhamos tido tempo de explorar antes. Sempre soube que você seria um ótimo médico, ele me disse. Mas o que mais me orgulha é o homem em que você está se tornando. Olivia, por sua vez, teve talvez a transformação mais surpreendente. Depois de muito resistir às restrições financeiras, acabou abraçando a independência. Continuava na escola de moda, mas o trabalho na boutique se transformou em um verdadeiro estágio. Agora, ela desenhava sua própria pequena coleção, aprendendo a criar peças bonitas com orçamento limitado. Meu professor disse que meus novos designs mostram maturidade e praticidade, contou animada numa chamada de vídeo. Ele sempre diz que limitações podem ser as melhores amigas de um designer. Elas nos forçam a ser criativos de formas que o dinheiro ilimitado nunca faria. Quem diria que ter um orçamento apertado seria uma coisa boa? Brinquei. Com certeza não a antiga eu, ela riu. Mas acho que gosto mais da nova eu. Mamãe, porém, foi quem teve mais dificuldade para se adaptar. O divórcio deixou-a com bem menos do que esperava, e ela precisou se mudar da nossa antiga casa para um pequeno apartamento. Ainda luta para aceitar essa nova realidade, e culpa a mim e ao papai por colocar a Olivia contra ela. Ela começou a trabalhar meio período em uma loja de departamento, seu primeiro emprego em mais de 20 anos. Reclama o tempo todo, mas acredito que a rotina e o contato com outras pessoas estão fazendo bem para ela. Nosso relacionamento continua tenso. Ela me liga de vez em quando, mas as conversas são curtas e superficiais. Com a Olivia, tenta manter a mesma dinâmica de antes, oferecendo dinheiro que não tem e sugerindo que a filha volte para casa para que ela possa cuidar dela. Mas Olivia aprendeu a impor limites, com firmeza e gentileza. Na semana passada, durante uma de nossas videochamadas, Olivia me mostrou seus novos designs, peças elegantes, minimalistas e cheias de estilo, feitas com materiais simples, mas de aparência sofisticada. Eu nunca teria aprendido a fazer isso se ainda tivesse dinheiro ilimitado, ela disse. Acho que as limitações estimulam a criatividade. Você está realmente muito boa nisso, respondi, genuinamente impressionado. Ela sorriu. Obrigada. E você vai ser um médico incrível. Houve uma pausa. Desculpa por antes, por não ter visto o que estava acontecendo com você. Não foi culpa sua, falei. Nós dois estávamos presos naquele jogo estranho da mamãe. Mesmo assim, eu devia ter percebido. Ela respirou fundo. Você vai para casa no Natal? Para casa do papai? Vou sim. E você? Também. E eu pensei que talvez a gente pudesse visitar a mamãe juntos.
Ela está passando por um momento difícil. Pensei por um instante. Apesar de tudo, ela ainda era nossa mãe. Tá bom, concordei. Vamos. Vamos juntos. Desde aquele jantar de fim de ano, 2 anos atrás, quando a verdade veio à tona, nossa família se transformou completamente. As mudanças não foram fáceis, mas, olhando agora, vejo que eram necessárias. Meu pai está mais feliz e presente como pai. Olivia descobriu sua própria força e criatividade. Eu encontrei meu equilíbrio na faculdade de medicina e estou indo bem, tanto academicamente quanto na vida social. E minha mãe, bem, ela ainda está se adaptando. Talvez sempre esteja. Mas, pelo menos agora, nossas relações familiares se baseiam na verdade, não mais em manipulação e favoritismo. Às vezes, famílias são complicadas, e o processo de cura leva tempo. Mas aprendi que a honestidade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para algo mais saudável. A verdade sobre o favoritismo da minha mãe quase destruiu nossa família. Mas, no fim, foi também o que nos permitiu reconstruir algo novo, relações pautadas em respeito, justiça e amor genuíno, e não em controle ou privilégios. Não é perfeito, e nunca será. Mas é real. E, pela primeira vez na vida, sinto que sou visto pelo que realmente sou, não apenas como o filho esquecido, mas como Logan, estudante de medicina, filho, irmão, alguém digno de apoio e amor, exatamente como é. 3 anos se passaram, e eu nunca imaginei que tudo mudaria tanto. Estou no 4º ano da faculdade, entre os melhores da turma, e me preparando para as entrevistas de residência. Meu pai tem sido meu alicerce, me liga toda semana, voa para Nova York em cada marco importante, e continua me incentivando como nunca antes. No mês passado, Olivia surpreendeu todo mundo ao lançar sua primeira coleção de moda independente em Paris. O que mais me emocionou foi ver meu pai sentado na primeira fila do desfile, orgulhoso. Depois de tantos anos sendo projeto da mamãe, ela e papai construíram uma relação verdadeira. Suas criações, minimalistas, práticas e elegantes, chamaram a atenção de várias boutiques. Ela está vencendo por mérito próprio, sem depender do dinheiro da família. Já minha mãe, o caminho tem sido mais difícil. O divórcio a transformou de formas que ninguém esperava. No ano passado, ela foi promovida a gerente assistente na loja de departamentos onde trabalha, e algo mudou. Uma noite, ela me ligou chorando. Estou orgulhosa de você, Logan. Palavras que esperei a vida toda para ouvir. Eu estava errada. Tão errada. Nosso relacionamento continua complicado, mas estamos tentando reconstruir. Ela começou a fazer terapia para entender por que sempre favoreceu tanto Olivia. Descobriu que isso vinha da própria infância, ela também foi filha esquecida. Agora, finalmente, está aprendendo a enxergar seus 2 filhos como realmente são. A maior surpresa veio há 6 meses, quando o papai conheceu Catherine, uma enfermeira pediátrica do hospital. Ver ele se apaixonar de novo, aos 52 anos, foi algo lindo. Quando me ligou para contar que ia pedi-la em casamento, eu só senti felicidade por ele. Neste Natal, teremos nosso primeiro feriado juntos, papai e Catherine, Olivia vindo de Paris, mamãe, assim, ela foi convidada, e eu. Não será perfeito. Nenhuma família é. Mas será verdadeiro. Às vezes, penso em como tudo começou, aquele colapso doloroso que parecia o fim de tudo. E percebo que foi, na verdade, o início da cura. Não desejo aquela dor a ninguém, mas não consigo me arrepender do que ela trouxe. Às vezes, é preciso se despedaçar completamente para poder reconstruir algo melhor.